Gente, ó, o nosso programa vai começar com uma entrevista toda especial, então fique ligado, porque a gente vai falar de saúde, a saúde em primeiro lugar, né? Com a saúde a gente consegue correr atrás de tudo, né? Depois que a gente tem saúde, é que a gente... E quando a gente não tem a saúde, a gente repensa os nossos, né, valores, o nosso sentido, é isso mesmo, né? Então vamos seguindo, segue junto com a gente, porque você, ó, o programa não para, o programa não pode parar. Daqui a pouquinho dá aquele bom dia especial pro Rogério de Mello, que hoje vai participar dos Buchichos. Será que ele vem, ó, sim ou não? Eu não sei, né? Eu sei que é o seguinte, ó, a gente vai falar com o Rogério, mas não é agora, é daqui a pouquinho, viu? Então, produção, prepara aí o ponto que a gente vai começar com Saúde em Dia, é isso mesmo, viu? Então, Saúde em Dia pra você. Saúde em Dia. Oferecimento. Plamed 35 anos. Um plano que nasceu para toda a vida. Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem muito dado o que falar. Por quê? Porque todo mundo está procurando fazer um esporte, todo mundo tem procurado correr, porque agora eu já descobri o segredo que correndo emagrece. É isso mesmo, viu? E nós vamos falar de esporte e de saúde. Esse segredo que tem feito muita gente correr aí, é isso mesmo. E tem gente que está parando no tempo, tem gente que está parado no tempo. Você não está entendendo? Depois eu explico para vocês. Mas vamos falar sobre o Circuito de Corridas TV Atalaia Plamed, que acontece neste fim de semana. E o que é que vai acontecer? A gente tem que estar com a saúde em dia. Toda vez eu falo isso para você, saúde em dia, não é? E para não ter nenhum problema de saúde ou até mesmo físico, o ideal é uma preparação de acordo com o exercício ser praticado. E por aí a gente vai buscar o quê? Uma ajuda de um profissional. É sempre muito importante para responder aí todas essas questões, todas as dúvidas que acabam sendo geradas. Nós temos uma cardiologista, ela que veio aqui a convite do Você em Dia, ela que faz parte da Plamed, né? É a Larissa Cristina e ela vai falar sobre o assunto. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Olha, pra gente começar, é isso mesmo, todo mundo tá correndo, porque eu já disse que vou correr. Soube que emagrece, todo mundo quer ficar, ó, agora, porque sempre tem, né, essa fase de que tem o corpo ideal, tá um pouquinho mais cheinho, né, mais malhadão, aí depois uma fase que tá mais magrinha, sempre vai mudando. O que importa é a gente estar bem com o nosso corpo. Com certeza. Estamos numa época que fast food, comida prática são muito difundidas. A gente sabe que são comidas mais baratas e a gente precisa cuidar do coração, precisa cuidar do peso. Então, assim, realmente, tem a atividade física da moda. Agora a moda é correr. A moda é correr. Super apoio essa moda, é uma moda excelente. Vale a pena. Vale a pena, faz bem pro coração, faz bem pra cabeça. Alguns estudos também mostram que a atividade física, ela diminui a chance do aparecimento do Alzheimer. Então, faz bem pro corpo, faz bem pras articulações. Faz bem pra tudo, só faz bem. Doutora, a senhora falou aí sobre, né, o coração, e eu queria saber como é que anda o coração dos sergipanos, hein, doutora? É complicado, viu? Infelizmente, a gente sabe que 30% da população brasileira é hipertensa. A segunda maior causa de mortalidade no Brasil são as doenças cardiovasculares. Quem são as doenças cardiovasculares? O AVC, o infarto, que são doenças incapacitantes, são doenças que quando aparecem, mudam toda a dinâmica familiar. Verdade. Então, a pessoa às vezes precisa renunciar da sua vida para cuidar do seu pai, da sua mãe que ficou na cama por um AVC. Então, toda atividade física que a gente faz agora, eu gosto de dizer para os meus pacientes que é como se fosse uma poupança. A gente faz agora para colher os frutos no futuro. Então, a atividade física, seja ela corrida, seja ela natação, seja ela hidroginástica, pilates, o que for, ela tem os seus efeitos, não só agora, mas como no futuro. A gente tem diminuição do nível de colesterol, tem diminuição do nível de glicemia, diminuição da pressão arterial, fora a perda de peso e aquele visualzinho do verão que todo mundo quer. Isso aí, sem dúvida. Mas, doutora, os sergipanos têm buscado mais o consultório para prevenção? Sim, a gente percebe que existe um aumento na busca dos consultórios. A população está querendo mudar, a população está querendo fazer alguma atividade física e realmente é muito importante que vá no consultório do médico, do cardiologista mesmo,
para fazer uma realização de alguns exames. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma doença e não sabe. Muitas vezes a pessoa tem pressão alta, não sabe. E a gente precisa controlar esse nível pressórico antes de começar alguma atividade física. Às vezes a pessoa tem alguma chance de fazer infarto e não sabe, tem alguma predisposição à arritmia e não sabe. Então, é importante para que não aconteça aqueles episódios que a gente vê de vez em quando, né? A pessoa está na academia e tem um piripaque. Verdade. E olha só, a gente tem percebido, inclusive noticiado alguns casos, né? Lamentavelmente, a gente percebeu que o problema do coração tem tido uma atenção ainda maior, porque antes a gente ouvia muito mais casos de pessoas mais velhas, né, com a idade mais avançada. Isso. E hoje não, qualquer idade a gente tem percebido crianças, adolescentes, jovens com problemas de coração e tem tido problemas que têm gerado inclusive morte. E isso tem assustado mesmo a população. Com certeza. Alguns estudos mostram que a partir dos 2 anos, a criança ela já começa a desenvolver o que a gente chama de estrias gordurosas, que é como se fosse um depósitozinho de gordura nas artérias, 2 anos. Então, ninguém escapa, todo mundo tem que fazer atividade física. Quando a população entender que a atividade física tem que fazer parte do nosso dia a dia, assim como comer, assim como tomar banho, as doenças, a prevalência das doenças vai diminuir. O nível de controle da pressão arterial, que ainda é muito baixo, as pessoas não conseguem controlar a pressão adequadamente, vai melhorar. Então, assim, a gente sabe que todo tipo de atividade física, ele vai ajudar sim a prevenção de doenças do coração. E é importante em todas as idades, desde a criança até o adulto, o idoso, não tem idade. Qualquer pessoa pode fazer atividade física. Isso é legal, né? E a gente falando sobre esse assunto, vamos falar dos benefícios que a prática da atividade física vai trazer para o paciente. Com certeza. Como eu já disse anteriormente, a gente tem uma diminuição do nível de colesterol, que é o tal do LDL, que é o colesterol ruim. A gente tem um aumento do HDL, que é o colesterol bom. A gente tem uma queda do nível de glicemia para o paciente diabético. Tudo isso como benefício de uma prática de atividade. A prática de atividade física. O coração, ele funciona de uma maneira melhor, tanto que atleta tem uma frequência cardíaca mais baixa por conta da atividade física. As artérias, a circulação tem uma melhora. A gente consegue ver que o acúmulo da gordura nas artérias dos vasos sanguíneos, ele é menor quando a pessoa faz atividade física, fora todo o benefício físico, emocional, que quando a pessoa se envolve na atividade física, libera endorfina. A endorfina é o hormônio do prazer. Por isso que todo mundo fala que correr vicia. Vicia, doutora. Olha aí, é uma dica legal, né? Então, o que é que faz? Como é que a gente pode fazer esse trabalho de prevenção? Inicialmente, muita gente que está assistindo agora não faz nenhum tipo de atividade física e aí parou, ouviu aqui, né, as palavras da doutora e disse, eu quero correr, eu quero fazer algum tipo de atividade, mas não sei por onde começar. Primeiro passo, procurar um profissional, né? Procurar aí uma orientação médica para que tudo esteja correto, porque muitas vezes a pessoa não sabe se tem algum tipo de problema, se é impedido daquele tipo de atividade, pode fazer outra, mas isso é o primeiro passo. Exatamente. Para a gente começar a prevenir, a gente precisa saber o que está acontecendo com o nosso corpo primeiro, né? Não adianta a gente querer, nunca corri na minha vida, hoje eu vou correr 5 quilômetros, não é desse jeito. A gente precisa condicionar o nosso corpo. E para fazer isso, a gente precisa saber quais são as nossas limitações. Todo mundo tem algum tipo de limitação, seja ela física, seja ela em algum órgão. Então, a gente vai fazer atividade física de acordo com o que o nosso corpo permite que a gente faça. Por isso que é importante que passe por um médico, por um cardiologista antes, para a gente identificar quais são as doenças que a pessoa tem ou que tem predisposição a apresentar e já começar a tratar ou iniciar realmente, de fato, a prevenção. Legal. Agora sim, a gente falou de prevenção, mas lamentavelmente a gente se depara com alguém que está passando mal no momento da atividade física, que não está conseguindo seguir com a atividade. E como é que a gente deve proceder para ajudar? Então, primeiro de tudo, é importante que a gente identifique o que está acontecendo com essa pessoa, né? A pessoa está acordada? Ela conversa? Se ela consegue conversar, pergunte a ela o que ela está sentindo. Muitas pessoas, elas vão para academia ou fazem atividade física sem comer. Eu quero emagrecer, então eu não vou comer para gastar as minhas gorduras. Não é assim que o corpo funciona. Uma máquina, um trem não vai funcionar sem carvão. A gente precisa de energia, a gente precisa comer alguma coisa para poder fazer atividade física. Então, a primeira causa de mal-estar na atividade física é a hipoglicemia. Então, é importante comer.
comeu alguma coisa, hidratou, desidratação também é outra causa importante de mal-estar. E aí esse é o extremo mais leve, tem o extremo mais pesado, que é aquela parada cardíaca mesmo, que infelizmente a gente já teve alguns casos aqui no estado, e que existem dois tipos de atendimento. Existe o atendimento do socorro do leigo, né, que é a maior parte da população, e de nós profissionais de saúde. O leigo, você já vai estar ajudando muito se você identificar que essa pessoa não está respirando, que não está respondendo, chamou seu fulano, não atende, não chama, não responde, pega o telefone, liga para o SAMU e pede para trazer o desfibrilador externo automático, que é aquele aparelhinho que dá o choque no paciente. Então, é esse aparelhinho importante salva vidas. Identificar para poder, na hora de solicitar o socorro, informar o que está acontecendo. Exatamente, e você já vai fazer Se não estiver respirando, não estiver respondendo, a pessoa não deve estar consciente naquele momento, então já é um sinal para a gente poder fazer essa solicitação. Porque boa parte das pessoas que acontece isso é devido a uma coisa que a gente chama de arritmia, é o que a gente chama de morte súbita. Então, a morte súbita ela pode ser abortada com o uso desse aparelho. Então, quanto mais rápido ligar para o SAMU, entrar em contato com algum médico, mais fácil, mais rápido vai ser a reversão dessa arritmia e maior a chance da pessoa viver de novo. Isso aí. Nós estamos falando sobre esse assunto porque está chegando aí a corrida, né, da TV Atalaia Plamed, que é o circuito, e nós estamos na terceira etapa, a etapa que está intitulada aí com o nome do ex-governador Augusto Franco, e para isso tem uma preocupação. A Plamed se preocupou junto com a TV Atalaia de fazer um aulão que foi um treinão bem especial e aconteceu aí no último fim de semana. Vocês estão conferindo algumas imagens aí, tudo isso para o trabalho de prevenção, né, doutora? Com certeza. E eu posso falar, eu fui pro aulão, foi super divertido, o pessoal se ajudando, não existe competição entre si, todo mundo quer ajudar o próximo, porque as pessoas que participam desse tipo de atividade física, elas fazem para competir contra elas mesmas. Então não existe, eu vou passar de você, não existe isso. O que existe é uma cumplicidade. Por isso que os clubes de corrida estão fazendo tanto sucesso, porque as pessoas estão se empolgando, elas estão fazendo amizades e estão correndo entre amizades. Legal. Então é bom demais, você está lá correndo com sua amiga aqui, conversando com você, é uma delícia. Que bom, né? Então vale a pena, doutor. Com certeza, apoio assina embaixo. Que legal. Então você que está acompanhando aí já viu que ela falou da importância das corridas, né, para a prevenção de doenças do coração. Vamos cuidar, viu, sergipano, do coração. Doutora, para encerrar, eu gostaria de fazer a pergunta. Influencia bastante o estresse, o sentimento. Quando a gente associa muito o sentimento ao coração. E essa coisa do sentimento, daquela sensação, influencia realmente nas doenças? O que influencia, na verdade, realmente, existem algumas pessoas que chegam no consultório com algumas queixas que realmente são mais emocionais. Só que, infelizmente, a gente não tem como, numa conversa simples, em casa, ou na rua, num bar, a gente descobrir se é emocional ou não. A gente precisa realmente da anamnese do consultório para descobrir até que ponto essas palpitações, essas dores no peito são emocionais ou se realmente são alguma doença do coração ou uma exacerbação de pressão alta, alguma coisa que aconteça. Por isso que realmente, está sentindo alguma coisa? Procura o médico. É isso aí. Doutora Larissa Cristina Nascimento, eu quero agradecer a participação da senhora aqui. Uma entrevista muito legal, a gente aprendeu muito com ela, não é? Muito didática mesmo a entrevista. Volte sempre aqui. Obrigada, voltarei assim que chamar. Muito obrigada. E esse foi o nosso quadro Saúde em Dia para toda a vida Plamed. Saúde em Dia. Oferecimento. Plamed 35 anos. Um plano que nasceu para toda a vida.